Pessoal, vamos prosseguir aqui no nosso curso. Vamos agora abordar os conceitos fundamentais para que a gente consiga discutir os conflitos de competência entre regulação setorial e a regulação concorrencial. Trouxe aqui alguns conceitos, tá? Regulação econômica, regulação concorrencial, concorrência e falha de mercado. Esses conceitos aqui, ou melhor, esses pontos aqui, eles buscam justamente dar mais substância para o conhecimento de vocês. Aqui é só um delineamento, claro, mas para que vocês consigam desenvolver uma redação com mais propriedade e usar os termos também com mais propriedade ao longo dessa redação, porque isso é fundamental também. Regulação econômica, trazendo aqui uma noção básica, é a normatização e fiscalização da economia pelo Estado. Então, o Estado pode atuar diretamente na economia, ele pode atuar na economia por meio de normas e atuar na economia por meio de fiscalização. Quando ele não atua diretamente, ele regula via norma e via fiscalização. E essa é a ideia da regulação econômica. A regulação concorrencial, por outro lado, não deixa de ser uma atuação do Estado via normatização, mas é que é uma atuação do Estado tão específica no contexto do CAD, no contexto do direito à concorrência, que ela é tirada um pouco meio que considerada à parte. E mais, a regulação concorrencial é um esforço para a manutenção de um ambiente de livre concorrência. Então, se a gente tentar estabelecer uma posição entre regulação econômica e regulação concorrencial, a regulação econômica é uma atuação direta do Estado no mercado, visando criar uma utilidade, enfim, um bem público no mercado. Já a regulação concorrencial, ela visa manter o mercado numa situação de livre concorrência. Então, o Estado só atua para que o mercado continue sendo do jeito que ele é, efetivamente. Então, é uma atuação reflexa do Estado no ambiente econômico. Então, se a gente conseguisse traçar uma diferença dessa forma, talvez essa fosse uma coisa bacana. Concorrência, efetivamente, é um direito difuso constitucionalmente estabelecido. Então, a ordem econômica do Brasil prevê um livre mercado, livre iniciativa, enfim. Isso é um pressuposto da concorrência. É preciso que as empresas compitam em um ambiente de livre concorrência para que existam benefícios aos consumidores, benefícios às demais empresas, enfim, à inovação e incentivos de produção. E depois vem as falhas de mercado, que são defeitos, digamos assim, naturais do mercado que decorrem de um ambiente de livre concorrência. Todo mercado traz consigo algumas falhas, e essas falhas de mercado geralmente são corrigidas via concorrência. Um exemplo de falha de mercado, por exemplo, é a questão de assimetria de informação. Então, por exemplo, no ambiente de livre concorrência, em que você tem dois agentes econômicos competindo livremente, se um agente econômico tem acesso a mais informações sobre um determinado mercado do que outro, isso pode se tornar uma falha de mercado, no sentido de que um agente econômico vai atuar no mercado com base em premissas mais sólidas do que o outro. Isso pode lhe conferir vantagens específicas. Então, essa falha de mercado associada à assimetria, ela pode ser balanceada via regulação econômica. E essa aqui é a ideia. E aí, trazendo aqui um quadro, que vocês estão vendo aqui no slide, eu tentei mostrar um pouquinho da relação entre a atuação direta do Estado na economia, a regulação econômica e a regulação concorrencial. Ali no item 1 e 2 é mais ou menos as zonas de confronto. Então, se o Estado age diretamente na economia, ele gera diretamente utilidade pública. Então, se ele cria uma empresa pública e age diretamente na economia, ele está criando diretamente utilidade pública. Existe, dentro desse contexto, para alguns casos, situações em que o Estado é imune à regulação concorrencial. Para tantos outros, não. É o ponto 1. Então, ele tem que respeitar um ambiente concorrencialmente saudável. Então, ele não pode cartelizar, ele não pode bloquear a entrada de concorrentes. Enfim, ele está sujeito, digamos assim, à jurisdição do CAD. Então, a regulação concorrencial, o Estado buscando manter condições de livre mercado, e na regulação econômica, o Estado gerando indiretamente utilidade pública, que é aquela contraposição entre atuação direta e a atuação, digamos assim, indireta via normatização e fiscalização. Nesse contexto, existe, no ponto 2, que está indicado aqui no slide, os conflitos de competência. Porque, no caso, por exemplo, que eu comentei no início aqui do nosso curso, do setor de telecom, se a Anatel regula já a aquisição de uma empresa por outra, e o CAD também tem essa preocupação específica, quem que tem a competência para analisar isso?
E essa zona cinzenta, que é o ponto 2, é o ponto central da nossa discussão. Bom, então basicamente é isso dos conceitos iniciais. Agora vamos entrar para o desenvolvimento da matéria no próximo vídeo.